Hoje nós vamos iniciar uma série especial de janeiro, como a gente sempre faz. A gente ainda não vai introduzir o tema do ano, o livro que a gente vai estudar durante o ano todo. Em janeiro a gente sempre faz uma minissérie. E esse mês de janeiro a gente vai estudar o livro de Tito. E como uma novidade, queria chamar o Celo aqui à frente. Ele é nosso seminarista da Fonte. E nosso papel como igreja, suportá-lo e ser cobaia também, brincadeira. O Celo é uma bênção nas nossas vidas e tenho certeza que Deus já tem usado ele muito na vida da nossa igreja. Tenho certeza que ele vai usar também nesse momento, nessa manhã e também nesse momento de pregação, de exposição da palavra de Deus. E já que já tem uma diferença, eu vou fazer uma coisa diferente ainda, chamar a pessoa que provavelmente é a que mais orou pela vida dele em toda a vida, chamar minha mãe para orar pelo Celo. Não sei se vocês reparam, mas sempre que eu prego, eles estão aqui, né? Então, com o Celo não foi diferente. Senhor Deus, nós queremos em primeiro louvar o Teu nome, porque nós podemos estar na Tua casa e aprender da Tua palavra, Pai. Eu te louvo nesse instante pela vida do Celo. Te agradeço por tudo que o Senhor tem ensinado a ele. E te suplico nesse instante, Pai, que ele seja instrumento do Senhor, a boca do Senhor, para falar conosco nesta manhã. Obrigada, Pai, pela vida dele, pela bênção que ele tem sido nas nossas vidas, no Teu reino. Abençoa, Pai, e fale por meio dele nessa manhã. Nós te oramos e suplicamos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Não sei, vou ver. Tá. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Quase boa tarde daqui a pouco, né? Bom, obrigado por estarmos todos aqui. Eu acho que é uma bênção a gente poder se encontrar, né? Depois de alguns finais de semana em que a gente teve que novamente estar no modo online, mas espero que cada um de vocês tenham tido bons momentos, né? De festas, com suas famílias, com seus amigos. Cerca de um ano atrás, o Cris, quando eu estava conversando com ele sobre a questão do seminário que eu estou fazendo e tudo mais, o Cris, ele me desafiou a estar aqui no púlpito da ponte, da fonte. Fiquem tranquilos, tá? Eu vou errar um monte de coisa aqui hoje. E aí eu pensei, né? Nossa, ok, né? Daqui a uns bons anos, depois que, enfim, eu estudar muito, me preparar bastante. Corta a cena, eu estou aqui hoje. Vocês também, como o Gui disse, sendo cobaias. Mas é um privilégio, é um desafio estar aqui. E eu oro para que Deus possa nos dar essa consciência de que no momento que a gente está abrindo a palavra, no momento que a gente está meditando nela, a gente pode ter a certeza que Deus está falando. Não só aqui, mas também amanhã, e depois, e depois, e depois. A gente está iniciando essa série de pregações que vão acontecer ao longo desse mês de janeiro. Elas vão, como o Gui disse, vão ser baseadas no livro de Tito. Ou melhor, né, na carta de Paulo a Tito, né? E eu vou precisar me concentrar muito aqui, assim como eu confundi ponte e fonte, para não confundir Tito e Tite. É Tito, tá? Tito. Por favor, né? Senão eu vou perder aqui todo mundo na hora. Enfim, a gente vai falar um pouco hoje sobre o panorama dessa carta, os personagens que estão envolvidos com ela, qual que é o contexto presente aqui, e a gente também vai falar sobre os primeiros 4 versículos dessa carta e os desafios que eles nos lançam como igreja. Primeiro, né, já dando um pouco do panorama aqui, né, quem que é Tito? Onde que ele jogou?
o que ele come, onde ele habita. Acho que é interessante que a gente, e até estranho, que a gente não vê nenhuma menção a Tito ao longo do livro de Atos. Ele aparece de uma maneira bem significativa em diversas cartas que Paulo escreve, principalmente em Gálatas, 2 Coríntios, 2 Timóteo. E além da carta, obviamente, endereçada a ele, né? Mas essas menções a Tito não são meramente menções protocolares, né? Em que o Paulo está saudando alguém que está ali no final da carta e fala, manda um salve para o Epafrodito, sei lá. São as aparições de Tito nas formas que Paulo menciona ele nas suas cartas, relata que ele estava envolvido de uma maneira extremamente ativa no ministério do Paulo e em situações extremamente importantíssimas ao longo do ministério de Paulo, em que, como por exemplo, a visita que Paulo fez a Jerusalém com Tito, em que eles foram extremamente sofreram uma pressão bem extrema para que Tito fosse circuncidado, por exemplo. Paulo ele relata esse episódio na carta de Gálatas, e esse exemplo e muitos outros, alguns deles eu vou comentar, mostram que Tito ele era um gentil, grego, provavelmente que foi levado à fé pelo próprio Paulo e que estava presente com Paulo em muitas situações do ministério dele. Inclusive após os eventos que são relatados em Atos, que é mais ou menos esse momento que a gente acredita que seja o contexto dessa carta aqui. Tito era alguém que Paulo tinha confiança. Tanta confiança que ele deixou Tito sozinho na ilha de Creta, para que ele desse continuidade nos estabelecimentos de liderança nessas cidades, logo após que Paulo tinha pregado nessa região. Então, a gente vai ver no contexto dessa carta aqui que Tito tinha um grande desafio. Paulo pregou, as pessoas ali tinham se convertido, a igreja está em formação, mas ainda sem lideranças claramente instituídas, e eles sofriam também uma oposição ao evangelho, uma oposição ao evangelho que, de certa maneira, acontece em todo tempo e em todo lugar. E que tipo de oposição era essa? Existiam falsos mestres que surgiram no meio deles. Eles estavam confundindo os cretenses em relação ao ensino que Paulo tinha dado anteriormente. E também existia uma certa tensão entre o estilo de vida cretense e o estilo de vida que o Evangelho traz. Tá? Estilo de uma vida transformada pelo Evangelho. Esses falsos mestres, eles são relatados no capítulo 1 como pessoas que são insubordinadas, enganadores. Paulo ainda destaca um grupo especial que ele chama os da circuncisão, provavelmente que buscavam retornar às práticas da lei judaica como parte integrante do Evangelho de Cristo. Por isso, era necessário construir essas lideranças que pudessem encorajar o povo a se manter firme e ficar firme na mensagem que Paulo tinha pregado. Tudo isso estava acontecendo na ilha de Creta. Essa ilha fica ali no Mar Mediterrâneo, relativamente próximo à parte continental ali da Grécia, ao sul da Grécia, e provavelmente tem um fácil acesso marítimo ali às principais partes da região. A gente não tem muitas mais informações históricas além dessas, a não ser do que Paulo menciona sobre os cretenses no versículo 12 do capítulo 1. Ele fala lá que os cretenses eram sempre mentirosos, feras malignas e glutões preguiçosos. Tranquilo, né? Conviver com essas pessoas e nesse contexto. Por isso, Paulo ele passa o restante da carta dando instruções de ensino para aquela igreja nesse contexto, de forma que eles pudessem crescer na fé e nisso que eles pudessem chegar à maturidade em Cristo e ao testemunho naquele mundo. E, bom, foi nesse local que a igreja de Cristo se estabeleceu, com aquelas pessoas, com essas dificuldades externas e internas,
Era esse desafio que Tito tinha. E vale a pena, só como um bom exercício para a gente se colocar perto do contexto, né? Você se vê, né, nesse início de ano com desafios que você considera extremamente difíceis? Você se vê em um contexto completamente adverso, cercado de pessoas que dão vazão a mentiras, maldades, ganância? Como isso afeta você? Como você tem lidado com essas situações? Eu não vou tratar com extrema profundidade cada uma dessas perguntas que eu estou trazendo, porque a gente vai falar sobre elas ao longo dos próximos capítulos, quer dizer, domingos. Mas a gente vai começar, após essa introdução que eu dei, pelo começo. Então, vamos abrir lá em Tito. E a gente vai ler o capítulo 1, versículo de 1 a 4. Nós temos muito a aprender com Paulo e como ele se apresenta nesse início de carta, e também como ele se dirige a Tito. Eu vou ler aqui na NVI, tá? Então, se você tiver aí a flexibilidade dos seus aplicativos, talvez vai ficar um pouquinho mais fácil você acompanhar. Diz lá: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No tempo devido, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Deus, eu te clamo que o Senhor evidencie, ó Pai, o Senhor por meio dessa passagem e que ela possa criar raízes em nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, questões bem introdutórias, né, da carta de Tito, mas acho que é bem interessante a gente observar, no primeiro lugar, que esse texto ele mostra a base e a sustentação do ministério de Paulo. É interessante a gente perceber como ele se define. Ele se define como servo e como apóstolo. Servo ou escravo, alguém como Paulo, que poderia se definir de tantas formas, né? Ele escolhe essas palavras. Essas palavras que o colocam em uma submissão total a Deus. E temos também apóstolo, alguém que foi chamado e enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Esses dois termos, eles revelam tanto humildade, em alguém se reconhecer como servo, e autoridade, alguém que tem esse comissionamento de apóstolo. Paulo, ele reconhece quem ele é. Ele reconhece as suas limitações. Ele se coloca em submissão total a Deus, mas ele também sabe das suas responsabilidades, do que ele foi chamado a fazer nessa grande história de Deus, que é Deus agindo no mundo. E qual que é o fator comum aqui desses dois termos que eu falei? O próprio texto traz, né? Servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Humildade e autoridade que vem do próprio Deus. O que podemos dar e os recursos que temos vêm de Deus. A submissão e a responsabilidade, em conjunto com o Senhor, motivado e impulsionado por Deus. Tudo isso leva Paulo para a missão. Deus, ele agiu em Creta por meio de Paulo. Continuou agindo em Creta por meio da igreja que foi formada lá,
E essa carta é uma evidência disso. Em meio a falsos ensinos, mentiras, maldades e dificuldades, Deus não deixou de agir. E Deus continua agindo aqui, por meio de nós, a sua igreja. É uma pergunta que talvez a gente possa fazer para nós diante dessa realidade, diante desse contexto, né? O que nós, como igreja, temos respondido a esse chamado com humildade, submissão e responsabilidade? Em segundo lugar, Paulo ele vai detalhar um pouquinho sobre o propósito do seu chamado. E aí, ele comenta lá assim, né? Que ele é apóstolo e servo para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos, no devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Dá até para perder o fôlego, né? Quanta coisa a gente tem aqui. E eu peço que vocês aguentem bem firme aí, porque tem uma essência aqui do que Paulo está falando que vai permear o restante da carta. E vai colocar a gente no eixo, de forma a estarmos aptos a captar a mensagem do Evangelho que está presente aqui. Vamos começar pelo fim dessa sentença bem longa. Nós vemos que faz parte do propósito do ministério de Paulo trazer à luz a palavra de Deus por meio da pregação. Novamente, observem a ênfase que Paulo dá a Deus como agente nesse versículo 3. A pregação aqui é um meio. Tem o objetivo de dar espaço para que Deus leve a sua palavra a nós. Ela vem de Deus, é confiada por Deus, esse Deus que é Salvador. Nesse momento, eu gostaria que a gente pudesse refletir também com algumas perguntas. Qual tem sido o lugar da palavra na nossa vida? Essa pregação, que se iniciou há mais de 2000 anos, sobreviveu ao longo da história. Venceu a barreira da linguagem e da cultura e chega até nós aqui hoje, por meio desse livro, do aplicativo desse livro. Tudo isso é revelação de Deus para nós. E a pergunta que a gente precisa se fazer, não só hoje, mas continuamente, né? O quão receptivo e atentos à palavra nós estamos. Que lugar as Escrituras têm na nossa vida? Nós temos noção que ao a gente interagir com essa palavra, ao meditarmos, ao nos engajarmos com essas palavras, essas histórias, a gente encontra vida. Meus irmãos, a gente está no início de ano, né? E 99% das pessoas que estão aqui provavelmente fizeram muitos objetivos, resoluções, promessas, sei lá, em relação ao que fazer ao longo desse ano, né? Em geral, no final de ano, a gente faz uma breve reflexão e a gente, muitas vezes, coloca metas, né? Infelizmente, muitas vezes a gente se frustra, né? Porque nem sempre a gente consegue colocar as nossas metas, mas ou praticá-las. Mas acho que um bom exercício nesse momento que a gente está enfrentando do ano, né, é se perguntar, né, que lugar a palavra de Deus está em meio a tudo isso. Acho que eu não vou me arriscar a sugerir nada aqui, mas eu convido você a pensar nas suas certezas, nas suas dúvidas, nas suas ilusões e desilusões que possam permear na sua cabeça quando você pensa sobre as Escrituras. Você não está sozinho. E pergunte, né, de onde você tem obtido vida. Continuando nessa nossa longa sentença,
o que essa palavra, por meio da pregação, faz? E aí eu vou retornar um pouquinho ao início dessa sentença. Eu comecei pelo começo, comecei pelo final, agora eu vou voltar para o começo. O que essa pregação faz, ela leva os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Por meio da pregação, por meio da palavra, Deus nos leva à fé e ao conhecimento da verdade. Que fé é essa? Fé em Cristo. Que conhecimento é esse? Conhecimento da verdade, do Evangelho e, por consequência, conhecimento do próprio Deus. Tudo isso não se restringe simplesmente à esfera religiosa, mas abrange a complexidade da vida, do mundo que nós vivemos e de quem nós somos. Isso muda tudo. Não é simplesmente uma fé e um conhecimento vazio para si mesmos. Aquele que crê, ele pensa. Aquele que pensa, ele crê. Aqui, de maneira nenhuma, a fé e o conhecimento estão em tensão. Os dois estão sustentados na palavra. Eles produzem vida em nós, por meio do Espírito. Não nos esqueçamos disso. O texto ele continua também. Comenta lá que fé e conhecimento que conduz à piedade. Talvez aqui outras traduções, como a Revista Almeida Atualizada ou a NVT, tenham sido um pouquinho mais felizes do que a NVI na precisão do sentido. O sentido aqui não é tanto que uma fé e o conhecimento que nos pega pela mão e nos leva pela jornada que no final vai resultar em piedade. O sentido aqui é a fé e o conhecimento conforme ou segundo a piedade. Ou na maneira que eu consegui fazer entender na minha cabeça, não sei se ajuda vocês, a fé e o conhecimento que se traduz em piedade. A piedade não é o resultado final, mas a contínua consequência da fé e do conhecimento. O que seria então piedade, né? Não é uma palavra talvez tão usual. Algumas versões elas traduzem piedade como devoção a Deus. E novamente aqui eu vou reforçar, a ideia não, a gente muitas vezes separa muito, né? Mas ela não restringe meramente ao aspecto da devoção religiosa restrita ao ambiente eclesiástico e o quanto nós gastamos tempo na igreja e nas atividades oficiais da religião. Não está relacionado meramente a isso. A ideia aqui de devoção a Deus é a devoção que é vivida no dia a dia, em toda a nossa vida, a todo momento, diante de Deus, mas também diante do próximo, dos justos, dos injustos, dos religiosos e dos não religiosos. E aqui vale a pena a gente pensar, né, como está a nossa devoção a Deus no nosso dia a dia, no cotidiano da vida. Como Deus está presente nas nossas tarefas diárias. E aqui eu vou ser realmente bem abrangente. No acordar, no se arrumar, no se alimentar, no trabalhar, no conversar com as pessoas, no dirigir, em passar roupa, lavar louça, no tempo que nós passamos com os nossos familiares, no descansar. Não é necessariamente você estar pensando em um versículo enquanto você está fazendo essas coisas, tá? Se você consegue fazer isso, parabéns. Mas, para além disso, é ter a vida de Cristo impregnada, enraizada dentro de você, de forma que você é continuamente guiado pelo Espírito Santo, em que você é cada vez mais você mesmo, mas você mesmo transformado por Cristo. Isso muda tudo, né? A fé e o conhecimento, eles não foram feitos para ficarem restritos nas nossas convicções intelectuais e emocionais. Eles devem se traduzir em vida. A vida do dia a dia que a gente vive, com todas as tensões e as imperfeições, e tudo isso que nos impacta. É nesse local que Deus quer agir. É nesse local que Deus agiu em Creta. Amém?
E encerrando essa nossa longa frase, a fé e o conhecimento eles estão fundamentados na esperança da vida eterna. E que gancho bom essa parte do texto com o nosso tema do ano passado, né? Que o Gui já trouxe aqui no começo, ouse ter esperança. A palavra, ela nos leva à fé e ao conhecimento e nos fundamenta na esperança da vida eterna. Nós não somos chamados a se preocupar com o aqui e com o agora, apesar de essa ser uma realidade muitas vezes presente. Mas nós somos chamados a viver o aqui e o agora à luz do que se completará na eternidade. E aqui eu peço licença ao professor Isiel Machado, que eu vou pegar um exemplo emprestado dele, que é um exemplo, a meu ver, muito bom. E que ajuda a traduzir um pouco uma realidade prática que isso pode ter para a nossa vida. A tese e a observação é que a nossa visão de futuro ela disciplina o nosso presente. Então, se nós quisermos fazer alguma coisa amanhã, muitas vezes a gente vai se policiar para que a gente faça essa coisa no amanhã de uma maneira boa, saudável, e que a gente possa ter sucesso nisso, né? Tem um exemplo bem drástico nisso, né? Se você quiser correr uma maratona amanhã, sendo que você nunca treinou, não tem uma alimentação regrada, você vai falhar. Se você quiser correr uma maratona amanhã, você vai ter que passar por uns bons meses em treinos regrados, em alimentação controlada e uma disciplina de rotina bem intensa, né? Senão a probabilidade de você falhar é muito alta. E se a gente falhar na nossa preparação, se a gente falhar no hoje, a probabilidade de a gente falhar no nosso objetivo final é muito alta. Então, por isso, tentando traduzir um pouquinho, né, para esse tema da eternidade, a gente pode se perguntar como a nossa visão de futuro, e aqui visão de futuro eu estou traduzindo sobre a esperança na eternidade, como ela tem impactado o nosso presente. Ou vou trocar um pouquinho as coisas. O que o meu presente revela sobre a minha visão de futuro? O meu presente condiz com uma vida que tem essa esperança na eternidade? A fé e o conhecimento da verdade, ela nos ancora nessa esperança da vida eterna. E a gente precisa ousar crer nisso. Diante de tantos traumas que nós vivemos de forma tão intensa nos últimos anos, acho que se eu abrisse o microfone aqui, a gente sairia aqui todo mundo chorando, né? Mas a gente viveu um caos social, a gente viveu um caos sanitário, um caos econômico, tantas perdas, dores, cicatrizes que provavelmente ainda estão abertas. Onde está a nossa esperança em meio a isso tudo? Tito, ele estava no meio dos cretenses que foram aqui caracterizados como mentirosos. E Paulo, ele traz o eixo e fala, olha, Deus é o Deus que não mente, lá no versículo 3. Deus é a garantia. Ele cumpre o que ele prometeu. Diante desse contexto difícil, complexo, com traumas que a gente viveu que a gente nem sabe os impactos superficiais, externos e internos que talvez tenham gerado nas nossas vidas, acho que, mais uma vez, a gente precisa se apegar à palavra. Nela, nós somos conduzidos à vida e à esperança de Cristo. Amém? Bom, então a gente praticamente terminou aquela sentença bem grande. Tudo isso está relacionado com a ação de Deus nesse mundo, por meio de Paulo na vida dos cretenses, que permeou a igreja e permeia toda a história e chega até a gente hoje. E eu vou encerrar o texto hoje aqui como ele se encerra, falando desse aspecto relacional dessa fé a partir de Paulo e de Tito. Diz lá no versículo 4. A Tito,
meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo diz que Tito é o seu verdadeiro filho em nossa fé comum. Muitos aqui vão dizer que essa frase reflete que Paulo levou Tito à fé e por isso a utilização dessas duas expressões, né? Verdadeiro filho e fé comum. E isso é verdade. Existe uma alta probabilidade de realmente isso ter acontecido. Mas eu queria talvez pegar aqui, cobrar a nossa atenção um pouquinho mais de perto ao uso dessas expressões, verdadeiro filho e nossa fé comum. Quando a gente olha para essa expressão, nossa fé comum, a gente é lembrado que a fé não é feita para ser vivida na solidão, mas em comunidade. A fé que Paulo teve é a mesma fé que Tito teve, é a mesma fé que os cretenses tiveram e é a fé que nós temos hoje como igreja. A fé é comum. Ela não está restrita a um grupo especial e angelical de pessoas. Ela é comum, ela é nossa, ela é comunitária. Vamos fugir, meus irmãos, da tentação de nós vivermos em igreja mais sozinhos. Isso é realmente uma tentação e como o diabo tenta a igreja hoje. Abra espaço na sua vida para você se envolver numa comunidade de fé. Abra espaço para você se mostrar tal como você é, nas suas tensões e nas suas imperfeições. E fale sobre você, sobre a sua rotina, sobre as suas dificuldades, sobre as suas dúvidas, sobre as suas dores. Esteja atento ao que Deus está fazendo, não somente em você, mas no irmão que está ao seu lado. Compartilhe os seus pedidos de oração e ore uns pelos outros. Convide seus irmãos para ler a palavra junto com você. Você não tem ideia da bênção que isso pode tornar para a sua vida. Convide seus irmãos para passarem tempo com você. Simplesmente passar tempo. Vivendo essa fé que é comum na vida comum. E, finalmente, meus irmãos, não vamos desprezar esse aspecto que eu vou chamar de afetivo da nossa fé. Paulo diz que Tito ele é o seu verdadeiro filho. Isso revela uma afetividade que tem entre os dois, pois eles tinham vivido tantas coisas já juntos. E ao olhar as evidências que a palavra nos traz dessa afetividade, acho que faz a gente compreender ela um pouquinho melhor. Prometo que eu vou ser rápido aqui, já estou acabando. Mas vamos abrir lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículos de 12 a 13. E depois a gente também vai ler em 2 Coríntios também, capítulo 7, de versículos de 5 a 7. Vamos abrir lá. É um dos casos que eu comentei que Paulo fala um pouco sobre Tito em outras cartas. Tá? Vou abrir lá no capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 12. Diz assim: Quando cheguei a Troade para pegar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim eu não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para Macedônia. Agora, dá um pulo aí para o capítulo 7, versículo de 5 a 7. Então, Paulo foi para Troade, não continuou lá, foi para Macedônia. Aí no capítulo 7 a gente vê, ele fala assim: pois quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos,
temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Gente, olha que coisa. Paulo, ele deixou de pregar o evangelho em Troade porque ele não encontrou ali o seu irmão Tito. E não teve sossego em seu espírito. Então, ele foi para Macedônia. Beleza. E lá não foi menos difícil. Lá, Paulo diz que ele não teve descanso algum. Eles tiveram dificuldades de todos os tipos. Mas o Deus que consola os abatidos os consolou com a chegada de Tito. E com Tito não chegou somente a pessoa física, mas a consolação que os coríntios tinham ministrado na vida dele. E essa consolação transbordou a Paulo e aos que estavam ali com ele. Meu irmão e minha irmã, você pode ser usado por Deus para consolar os abatidos. Você pode ser usado por Deus para transbordar a vida de Cristo que há em você. E que provavelmente foi transbordada de outra vida do corpo de Cristo que abençoou você também. Tenha consciência disso. Usufrua disso. Saiba dessa responsabilidade e viva de forma que isso possa ser verdade cada dia mais em nosso meio. Eu creio, meus irmãos, que a gente vive isso aqui. E Deus usa vocês para trabalhar em meio ao seu povo. Para sustentar aquele que está aqui no púlpito. Para sustentar aquele que recebe as pessoas ali na entrada. Para sustentar a pessoa que toca aqui no louvor. Para sustentar aquele que está aqui como ouvinte, louvando, orando, junto com os irmãos. Mas para sustentar, inclusive, aquele que não está aqui. Não vamos perder. É nesse contexto que Paulo fala, Tito, meu verdadeiro filho. E não vamos perder a importância desse aspecto afetivo da nossa fé. Da bênção que um abraço, uma mensagem, uma oração, que você pode dar em alguém depois aqui quando acabar o culto, e como isso pode ser bênção para a vida dessas pessoas. E isso é uma coisa que a gente precisa cada dia mais pegar firme assim, porque senão a gente cai na tentação de viver em igreja na solidão. Isso é muito triste. Diante disso tudo, que Paulo já viveu com Tito, como que ele cumprimenta? Graça e paz. Como um professor meu diz também, não é qualquer graça e não é qualquer paz. E eu termino aqui com uma citação do N.T. Wright, ele comentando esse texto, que ele fala, né, que a graça de Deus, a graça fala de Deus como a fonte de todas as bênçãos que nós desfrutamos, e a paz resume todas as bênçãos, enfatizando em primeiro lugar a reconciliação entre Deus e a raça humana, e em segundo lugar a reconciliação entre uma pessoa ou comunidade com outra pessoa ou outra comunidade. Que essas palavras elas não sejam meramente vazias, meus irmãos. Que elas permeiem as nossas saudações, cheias de significado, cheias de vida, cheias de esperança e cheias das promessas que estão inerentes a elas. Que a graça de Deus seja com todos nós e a paz do Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam conosco hoje e sempre. Amém? Vamos orar?
Ó Senhor, a gente te louva pela tua palavra, que chegou até aqui hoje. Esta palavra, ó Pai, que é viva. Esta palavra, ó Pai, que transpõe barreiras. Transpõe a barreira do tempo, transpõe a barreira da linguagem, da cultura, mas que transpõe também a barreira da incredulidade do nosso coração. Que ela gere, ó Pai, frutos de vida do Senhor. Que ela gere, ó Pai, em nós fé em Ti, conhecimento de quem Tu és, que possa ser traduzido, ó Pai, no dia a dia da nossa vida. E que possa ser, ó Pai, fundamentado em quem Tu és, no que o Senhor promete. Tanto, ó Pai, na vida que teremos contigo, ó Pai, na eternidade, no que o Senhor está fazendo ao longo da história e vai completar nos dias finais, como também, Senhor, essa palavra que ela está enraizada em nós e que ela possa ser fruto do Senhor em nossa vida. Ó Pai, a gente clama ao Senhor para que o Senhor nos ajude a captar cada dia mais o senso, não só em conhecimento, não só em fé, mas de vida, Senhor. De viver em uma comunidade em conjunto, em igreja, ó Pai, com os nossos irmãos. Que a gente possa ser abençoado, ó Pai, pela vida de Cristo que há no nosso irmão. Que a gente possa abençoar com a vida de Cristo que há em nós. Ajuda-nos, Senhor, a não abrirmos mão dessa bênção que é a Tua palavra, da vida que o Senhor transmite a nós por meio do Teu Santo Espírito, diante da realidade que a gente se coloca em se engajar com ela, mas também, ó Pai, da bênção que é vivermos em comunidade. Cuida dos nossos corações que estão muitas vezes fragilizados, ó Pai, com as dores desse mundo. Assim como o Senhor trabalhou lá em Creta, no meio de mentirosos, no meio de tanta maldade, no meio de tanta oposição ao Teu Evangelho. Trabalha em nós, ó Pai. Trabalhe hoje, trabalhe aqui. E ajuda-nos, Senhor, a sermos bênção do Senhor onde estivermos. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja. Nós vamos agora ceiar e eu acho que tem ao menos 2 pontos nesse texto que nós vimos hoje que dizem respeito a este momento. Um é a esperança da vida eterna. Paulo fala lá em 1 Coríntios 11 que toda vez que a gente se reúne e ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. O que acontece aqui agora, o que vai acontecer aqui agora, é uma reafirmação dessa fé que nós temos na vida eterna, de que um dia nós estaremos com o Senhor, de que um dia Ele voltará e restaurará todas as coisas. Mas não só essa esperança da vida eterna que nós ouvimos falar aqui agora, mas também essa fé comum. Eu fiquei pensando, enquanto o Celo falava aqui, sobre esse exemplo de Paulo, desse afeto que ele tinha por Tito, e como às vezes a gente perde isso de vista quando a gente lê o Novo Testamento. Né? Às vezes a gente tem a tendência de ler as cartas de Paulo em particular, ou mesmo os evangelhos de forma segregada, e perder um pouco de vista esse relacionamento que existia entre essas pessoas. Todos eles envoltos por uma fé comum.
E é por isso que a ceia e esse momento que nós teremos aqui agora, a ceia da fonte não se restringe apenas aos membros da fonte. Nesse momento nós reafirmamos a nossa fé comum. Portanto, todos vocês que professam fé em Cristo Jesus, independente de denominação, independente de origem, são convidados a participar desse momento. Porque nesse momento a gente não reafirma apenas a esperança que nós, Fonte de Sicar, temos na vida eterna. Nós reafirmamos a esperança que nós, Igreja de Cristo Jesus, temos na vida eterna. Portanto, eu queria convidar todos vocês que professam essa fé comum a participarem desse momento. Nós vamos cantar, enquanto isso os elementos da ceia serão distribuídos, e aí eu peço que, após receber, você aguarde todos os demais receberem. Nós vamos ler o texto bíblico, orar e participar desse momento juntos. Tá bom? Gentilmente me atraiu e
Sem palavras me aproximo, Quebrantado o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me traiu. Eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Texto de 1 Coríntios 11 diz assim: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Vamos orar? Senhor, nos reunimos em torno da tua mesa. Ó Deus, e nos reunimos porque cremos e professamos que Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Foi Ele que se entregou e deu a sua vida, morreu em nosso lugar, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Nós louvamos ao Senhor pela obra do Teu Filho Jesus na cruz e louvamos a Deus porque quando nós estávamos mortos, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos reconciliou, o Senhor nos deu nova vida e o Senhor nos fez corpo. Ó Deus, então aqui nesse momento queremos também confessar a nossa fé comum. Confessar que somos um corpo em Cristo Jesus. Confessar, ó Deus, que este Evangelho uniu diferentes, uniu pessoas de diferentes origens, diferentes classes, diferentes raças, diferentes denominações e nos fez um em Cristo Jesus. Muito obrigado a Deus por esta obra que derrubou muros de inimizade que haviam e nos fez corpo. Ó Deus, que nesta manhã o Senhor nos lembre que fomos comprados pelo Teu sangue para sermos igreja e para anunciarmos essa esperança da vida eterna. Gratos a Deus ceiamos e gratos a Deus louvamos ao Senhor por essa viva e rica esperança, por meio do Seu Filho Jesus. Amém.